Fala galerinha, mais um programa do podcast Café com Bíblia. E é com muita alegria que estamos no nosso segundo programa. Quero louvar aos céus pela vida dos nossos parceiros, de vocês, amigos que vêm nos acompanhando desde lá do Instagram. E olha só, nós estamos vivendo uma transição incrível e eu agradeço a Deus, nosso coração está, saltitante, de alegria. Demais. Louvamos aos céus por isso. E nessa segunda edição, digamos assim, nesse segundo programa, nós temos um grande amigo convidado, que é o nosso amigo David, mais conhecido como DVD. Amém? Que alegria recebê-lo. Amém. No nosso segundo programa, Glória a Deus. Coffee and the Bible. Eita. Tá aqui a Gabs. Quero louvar aos céus. Tenho certeza que no programa de hoje vai ser um tempo muito incrível da parte de Deus e num tema muito forte, tá certo? Eu quero louvar aos céus e agradecer em oração juntamente com vocês, tá? Vamos estar orando, chamando a presença, porque independente de qualquer coisa, somos dependentes dele. Amém? Gabi, vamos abrir a oração aí? Amém, amém. Graças a Paz, meus amigos. Opa. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. E, Senhor, nós temos como lema algo que nós levaremos o Senhor por onde o Senhor nos levar. Pai, nós pedimos para que no nome de Jesus, durante toda essa entrevista, durante todo esse podcast, a Tua presença se faça presente aqui em nosso meio, Jesus. Porque não há outro motivo, Senhor. Nós não queremos holofotes para nós queremos fazer o Teu nome conhecido, Deus. Então nós pedimos no nome de Jesus, sinta-se à vontade no nosso meio, Pai. Usa os Teus filhos, nos usa, Senhor. E sinta-se à vontade, é isso que nós te pedimos, Deus. E por fé nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Gente, deixa eu te falar, você tem a oportunidade agora de acompanhar esse podcast fazendo o quê? Compartilhando. Compartilhando, se inscrevendo, não é isso? No nosso canal, No exatamente. nosso canal, curtindo aí. E também não posso deixar de falar tomando seu café. Eu não posso deixar de falar do café. Qual é o nome do programa? Vai com Bíblia. Qual é o nome do podcast? Café com Bíblia. Começou. Né? Então, prepara o seu cafezinho aí, pega a sua Bíblia, papel e caneta e prepara o seu coração, porque vai ser uma tarde de sábado abençoada para a glória de Deus. Como eu costumo dizer, crente que não gosta de café está com problema de fabricação. Né? Eu vou ser chato em dizer isso. Nós temos alguém na mesa aqui que não gosta. Toda né? vez isso. E só está presente conosco porque ama o principal, que é a Bíblia. Né? Nós temos amigos aí que vão participar conosco que não toma café, né? Mas pelo menos ama a palavra de Deus e já é o suficiente para estar conosco Glória a Deus. nesse podcast, tá bom? Então prepara aí e vai ser bênção de Deus. Esse programa, esse podcast, nós temos a parceria, né? Quero falar aqui rapidamente aqui dos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Amém. Espaço Josi Pires está conosco aí, Alif Estofados, Cia Fé, Bela Arte Stands, D10 Barbie, meu cabelo tá na régua, Al Concert, Mablock, Ohana Vidros, Oasis, falei certo dessa vez? Falou certo. Oasis Escola Cristã, CRE Inventários, Metal Fé, Rio Gás, Gostosura da Madá, café tá top, Ótica Indaiá Conceito, todos esses são os nossos patrocinadores, a qual eu louvo aos céus também pela vida de cada um de vocês. Meu desejo é que chuva de bênção recaia sobre as vossas vidas, famílias e negócios, tá certo? E no programa de hoje, um tema muito forte, sobre lealdade. Que tema é esse, hein, Dê? Que tema é esse? Forte, né? É um tema que, quando nós estávamos conversando, né, e a gente deixou muito à vontade, né? Convidados como D, como Bispo, como gente da gente, a gente deixa muito à vontade porque a gente já sabe a profundidade que o negócio vai, rumo que vai levar, né? Ele já esteve conosco nas lives, né? Do Instagram. E hoje nessa transição do podcast Café com Bíblia. Eu tenho certeza, assim como foi lá, mas ainda será na tarde de hoje. Então é um tema muito forte sobre lealdade, mas eu quero, nessa oportunidade, que o senhor se apresente, falei com a galera aí, quem é você, fala da sua digníssima que está aqui conosco, sinta à vontade aí, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo. Para mim é um prazer, uma honra estar falando de Jesus, que é o mais importante para nós. Todos me conhecem, sou o David,
mais conhecido como DVD, na nossa comunidade de fé, casado com a Gabriela, a esposa, a mulher mais linda desse mundo, 2 filhas mais lindas que Deus poderia me dar. Sou muito feliz, né? Faço parte da Casa do Oleiro há 14 anos, sendo pastoreado pelo mesmo pastor, um amigo, um irmão, um pai na fé. E louvo a Deus porque Deus tem feito muitas coisas em nós e através de nós, né? E falar de Jesus sempre é bom. E esse tema é um tema muito próprio, né? Porque homem mais leal ao propósito que Jesus não teve. Ou Então, a lealdade já vem de muito antes, né? A gente poder nascer, crescer, se desenvolver. O Senhor já era leal conosco, né? Então, Deus abençoe a todos. Sou servo. Vamos compartilhar do amor de Deus. muito top. E aí, Gabs, qual a expectativa aí para esse tema? Meu A gente, Deus. umas terças atrás, né? A gente teve um alinhamento com os obreiros da obreiros. casa, os voluntariados lá da casa. E o DVD também, ele é líder, junto com a Gabi, do corpo de obreiros lá da Exatamente. Casa do Oleiro, CDO Church, que eu louvo os céus por fazer parte dessa família. Amém? E a gente recebeu um alinhamento incrível, incrível, incrível. E uma das palavras que foi citado lá, né? Foi algo muito, muito raso mediante o que vai ser dito aqui, porque a gente só pincelou sobre um pouco sobre lealdade. E quando a gente ouviu ali foi muito incrível, né? O desenrolar com a galera, né? A forma que tudo se encaminhou, né? Nossa, E eu acho incrível, porque a gente tá com essa oportunidade, né? De estar não só com pessoas que a gente vê de Deus, mas com os nossos líderes também, né? E boa. ver que, na verdade, isso que nós vamos destrinchar aqui hoje não é só uma palavra, mas é algo que a gente vê na vida deles, né? Tanto na Gabi quanto no DVD. Então, as Exatamente. expectativas para hoje aqui, coração a mil. A gente tava conversando no carro já e, meu Deus do Tá céu. transbordando, né? Transborda, né? Porque nunca é sobre nós. É sobre Ele, para aquilo que Ele derramou sobre nós, para isso transbordar sobre outras vidas. E é esse transbordar que, de fato, é o que nós estamos vivendo. Com a Exatamente. nossa casa, com os nossos líderes e com vocês agora, né? Através desse programa, de certa forma, está transbordando sobre vidas. Esse é o Exatamente. propósito. E o louvo também foi bem interessante ressaltar essa questão. O primeiro foi o Bispão. É, Agora o D. E é daí pra frente, mano. O negócio Exatamente. vai vir coisa muito forte da parte de Deus aí para as nossas vidas, né? E. Ia falar? Não? Antes de passar aqui pro DVD, eu fiz hoje uma pequena pesquisa dentro do original, do hebraico, do grego, o significado dessa palavra. Sei que o senhor vai entrar nisso daí, mas é algo que mexeu comigo. A palavra lealdade em hebraico, emunar, ela tem um significado de confiável, fiel, verdadeiro, estabelecido e certeza. Esse significado também se estende para o original dentro do grego. E a gente veio no carro ali falando a respeito de lealdade. E quando o senhor me passou sobre esse tema, a mente fez as suas devidas correlações, foi atrás assim, sabe? Porque, de fato, é o que Deus quer destrinchar nas nossas vidas na tarde de hoje, né? Sobre lealdade. Porque abrange todas as áreas, né? Essa questão de lealdade abrange a área familiar, a área conjugal, amigos, né? Na Bíblia a gente vê muita referência bíblica entre amigos que foram leais uns aos outros. Tanto de vivência mesmo, você ouviu falando no carro sobre uma lealdade de vivência de amigos próximos, né? Que são mais chegados que irmãos, e a própria lealdade de Deus para com o homem, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele permanece fiel. Independente da nossa infidelidade, ele é fiel à palavra dele, né? Exatamente. Então, esse lance de fidelidade, ele abrange muitas áreas. Sim. Então, aqui a gente vai alcançar pessoas que por mais que não sejam cristãs, independente do credo, a lealdade, ela pega todo tipo de pessoas. Sim. Não é verdade, né? Sim. A lealdade, ela é algo incrível, né? Algo de muito valor que muitos desprezam nos tempos de hoje. Meu Deus. Se você hoje for parar para analisar, hoje as pessoas querem conveniência, né? Onde tá bom eu tô indo, onde tá fluindo eu tô indo, mas na tempestade não suporta, né? O processo. Meu Deus. Então, quando nós falamos de lealdade, que é essa confiabilidade, né, que é essa decisão de estar junto,
muitos não conseguem suportar o propósito, né, o processo, né? Eu digo e eu te falo com propriedade que eu tive muitos amigos, mas poucos amigos foram leais. Poucos amigos. Às vezes você está cercado de muita gente que não é leal. E essas pessoas, elas vão passar pela sua vida por um tempo e vão cumprir o propósito delas, vão fluir, Sim. né? Mas pessoas leais ficam para a eternidade. Então, a gente precisa valorizar muito essa questão de lealdade, né? Tá faltando muito hoje no nosso tempo, onde as coisas só funcionam quando você tem, ou quando você pode, de alguma forma, servir alguém com algo, né? Quando, na verdade, a lealdade, ela vai muito além disso, né? A lealdade, ela faz mais parte dos dias maus do que do dia bom. Então, se você tem um amigo leal que tá te dando a mão no seu dia mal, segura ele, valoriza, porque tá faltando muito hoje, lealdade no nosso meio, né? Não só, nós estamos falando não só no parâmetro cristão, Sim. mas em toda a sociedade, né? Sim. Você vê que muitas pessoas, elas começam legal, mas no meio do caminho se corrompem. Por pensar que tem coisas que são mais importantes do que valorizar a honestidade, valorizar, né, a confiabilidade, a lealdade, a fidelidade. Então, as pessoas estão se perdendo muito nessa questão de ter e não valorizar o que é ser, né? Então, Forte. tem muito disso, né? O senhor, certamente, todos nós, né? Mas o senhor específico aqui, ele certamente já conviveu e convive com pessoas que foram desleais, né? Isso torna a dizer não só no parâmetro cristão, né? Na nossa caminhada cristã, ministerial, mas na nossa vida, né? E quando há uma expectativa em cima disso, se nós não tivermos uma maturidade, gera decepção. Porque muitas das vezes o nosso erro, a nossa falha é colocar expectativa no homem, Sim. né? E quando a gente recebe um contra-ataque desse tipo, Uhum. a frustração normalmente está na porta, né? Eu sei que a gente só está no início, mas só para esquentar aqui, eu costumo dizer que a fé tem os seus níveis. E a amizade também tem os seus níveis, Sim. né? E é mediante essas circunstâncias que talvez a gente vai peneirar quem é verdadeiro e quem não é na nossa vida, quem é leal e quem é desleal. Jesus, por exemplo, ele teve alguns amigos desleais. Mas sabe o que eu acho interessante? E eu te ouvi isso no carro, que eu quero tocar exatamente nisso. Judas, por exemplo, Judas, Pedro, foram camaradas que foram desleais. Mas existe uma diferença, né? A diferença é que Pedro reconheceu, porque essa questão de ter amigo desleal a gente vai ter. Judas traiu Jesus, mas mesmo assim Jesus chamou ele de amigo, né? Isso não alterou quem Jesus era. Mas a diferença de Judas para Pedro é porque Pedro voltou atrás. Então, o que eu entendo, e te ouvindo hoje no carro, né, nos bastidores, é que a lealdade também tem muito a ver em você reconhecer a sua falha. Que eu posso dar uma mancada pro senhor, eu posso falhar. Nós temos um nível de amizade, mas eu posso lá na frente também te dar uma mancada, pisar na bola. Então, lealdade também tem a ver com essa questão, tipo, falhei, desculpa, me perdoe, tô aqui para reconhecer. Qual é o que o senhor tem para nos ensinar a respeito disso? Amém, vamos lá. Eu vejo que a lealdade, ela parte de mim, não dos outros, né? Eu vejo dessa forma. Estou sendo pastoreado por um homem há 14 anos e pelo meu tempo de convivência com ele, aprendi muitas coisas. E uma das coisas que me marcou quando eu conversava com o paizão, o Bispo Marcos, que eu falava para ele assim, tinha coisas que eu ainda não tinha maturidade de acessar ainda. Tinha níveis que eu ainda não tinha essa maturidade de acessar, ainda estou buscando isso. Converso muito com a minha esposa sobre isso. Mas quando você aprende a conviver com a ingratidão, você fica mais maduro. Porque quando nós falamos de lealdade, no meu modo de pensar, isso eu dizendo, existe alguns níveis para isso, né? A lealdade é um nível só, mas a gratidão existe alguns níveis, né? Uhum. E justamente as pessoas que você é mais leal
pode ser que elas podem pisar na bola, como você falou, o que Judas fez com Jesus, né? O que Pedro fez negando Jesus. Porém, quando você aprende a lidar com isso, sua casca vai ficando mais grossa. Não é qualquer coisa que vai te abater. E hoje o ministério pastoral reflete muito disso. Porque Jesus amou todos. Jesus, ele foi um homem que foi leal até a morte. Então, mas Jesus se deparou com muitas pessoas que não acreditavam nele, que não entendiam a visão de reino, que muitas das vezes, né, insultava, e ele lidava com isso, porque ele entendia que ele era. Então, se você é leal, você entende que você é, essas coisas não podem te frustrar, não pode parar. Eu não vou falar que, de repente, você não se abate, porque às vezes essas coisas vêm de pessoas muito mais próximas, né? E aí o baque é maior. Sim. Mas quando você respira, e você entende quem você é em Deus, e se você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer, você pode ficar tranquilo que quem te guarda vai te respaldar nessa questão, né? Então eu prefiro, independente das situações, das circunstâncias, eu prefiro ser leal. E lealdade fala sobre honestidade. Você está sendo honesto com o propósito que Deus te enviou, e por mais que as pessoas não olhem do jeito que você olha, não façam do jeito que você faça, você não perca a sua essência, a sua identidade em Deus. Porque é muito fácil você olhar uma pessoa desleal e querer ser igual a ela. É muito mais fácil. Mas é muito mais valoroso você olhar para ela nessa deficiência e você se manter firme. Porque através da sua vida, a vida dela também pode ser transformada, né? Eu falei com um cara que foi leal comigo e ele em nenhum momento deixou de ser leal. Então eu preciso olhar para mim e ver onde eu falhei, recomeçar e buscar esse nível de lealdade também, que por alguma coisa eu me perdi nesse caminhar, né, nesse desenrolar da vida. Então eu acho que você reconhecer que você é falho, que você também erra, e aí você precisa entender que se você tem amigos leais, esses amigos vão te exortar. Sim. E aí, através de uma exortação, você vai voltar para o seu prumo original, você vai voltar a caminhar no propósito que Deus te chamou de lealdade. Então, o reconhecer também está muito ligado a isso, né? A gente falou sobre os níveis de amizade, e isso que o senhor falou pesa bastante, tem intensidade. No quesito, a lealdade não tem nível. Meu Deus. Tem os níveis de amizade, mas a lealdade é um nível só. Lealdade é um nível só. Nossa. A lealdade, ou você tem ou você não tem. Tem nível. Sou meio leal, né? Não tem. Não tem. E não adianta você cobrar lealdade que não tem honestidade. Mano. Meu Deus. Não adianta. Se você está caminhando a pessoa, você conhece a pessoa. Tem um deslize, acontece. Falta de caráter não acontece. Você precisa identificar quem está do seu lado. Você pode ter paz com todos. Comunhão você escolhe o que você quer ter. Trazer para sua mesa, trazer para sua casa, você escolhe. É decisão sua fazer isso. Então precisamos ser muito criteriosos nessa questão de trazer para perto da gente quem é leal, quem tem caráter, quem tem honestidade. Porque, repito, eu posso falhar, mano, como já falhei. E um amigo leal e verdadeiro me colocou no caminho de volta, no caminho certo. Porque a amizade de um homem e uma mulher leal, pessoas que têm caráter, ela não vai passar sua mão na sua cabeça. Ela vai te apontar, você tá falhando. Mas eu tô aqui com você para te ajudar, te erguer, te dar a mão, te dar força, para que você possa superar isso. Porque nos dias de hoje, a gente vive muito isso. Se eu não te elogiar, irmão, se eu não passar a mão na tua cabeça, se eu não fizer aquilo que você acha que tem que ser feito, eu largo fora, mano. E eu vou atrás de quem faz isso. E quem faz isso, irmão, de verdade, ela pode passar uma estação com você, mas uma hora ela vai sair da sua vida. Sim. Mas os traumas que ela vai deixar na sua vida vai permanecer. Isso é verdade. Então você precisa escolher bem quem vai estar do seu lado, né? Se a gente for ver a história de Elias e Eliseu, cara. Parceria forte aí. A lealdade de Eliseu e Elias, mano, levou ele ao nível que ele queria chegar, mano. Quero porção dobrada do que você tem. Mas para chegar nessa porção dobrada, teve que ter uma lealdade, mano. Teve que ter uma lealdade. Então a lealdade, ela abre portas que
você menos espera, que você nunca imagina. Mas você agindo certo, coerente com com a sua visão, com o seu propósito, isso vai te levar num nível que, de repente, com a força do seu braço, você não ia. Isso é muito forte. Hoje pela manhã, eu estava meditando meditei sobre Elias e Eliseu, e isso me arremeteu a Jonatas e Davi. E falar desses dois também é um nível muito forte de amizade no Antigo Testamento, referência, né? E a gente vê essa questão da lealdade. Tem um ponto que mexe bastante comigo, a questão de amigos. Existem amigos que passaram na nossa vida e foram leais até aquele momento. Porque nem toda amizade que a gente forma vai para a vida toda, né? Eu tive amigos que eu tenho saudade, mas cada um pegou seu rumo, né? E amém, foi um momento ali, faz parte da história. E glória a Deus que findou debaixo de uma lealdade. Eu percebi que na vida de Davi foi a mesma coisa entre ele e Jonatas. Por quê? No momento mais crucial que Davi teve, na posse do seu trono, momento que, assim, o que antecedeu a glória de cumprir a promessa do trono, vou colocar dessa forma para a gente entender, conjecturar. Deus tirou Jonatas da vida de Davi. Porque Jonatas foi embora no momento que ele mais precisou. Mas o que eu entendi em cima do que o senhor falou sobre Elias e Eliseu? Davi ele alcançou, primeiro, existia uma promessa. Segundo, a promessa iria se cumprir mediante a lealdade dele, primeiro para com Deus e segundo para com Jonatas, porque foi uma lealdade que de fato colocou ele onde Deus prometeu que ele estaria, que era no trono, né? Então essa questão de lealdade, de amizade, já aconteceu com o senhor de passar pessoas assim que findou a carreira, no sentido, fui fiel até o final, mas daqui para frente eu vou pegar meu rumo, você pega o seu rumo também. Ah, sim. Sim. Eu, olhando para essa história de Jonatas e Davi, o interessante é que antes de Davi ser coroado a rei, quando Jonatas livrou Davi algumas vezes da morte, antes disso, Jonatas entendeu que Davi era. Precisa para um ponto que a amizade de Jonatas e Davi não era amizade só externa, física. A amizade era a amizade da alma. Pacto, né? Era da alma. E você vê o ponto de confiabilidade, de lealdade que Jonatas entrega a sua capa. Ele entrega, né, sua espada. Sim. Que Jonatas entendia onde ele devia chegar. A lealdade de tal ponto de ele entender que ele era o herdeiro. Era ele. Ele era o herdeiro, mas ele estava passando isso para Davi. Eu entendo que onde o Senhor quer te levar. Né? Eu entendo que o Senhor tem algo para fazer na tua vida que é na tua vida, não é na minha. Mas de alguma forma eu vou cooperar para que isso aconteça. Então tem lugares, Luiz, que você vai acessar e eu não vou. Cara, mas eu tô com você, mano. Vai lá que eu tô aqui te dando suporte, mano. Isso é lealdade, mano. Vai lá que eu tô te dando suporte. Você pega uns meninos da mídia, eu sou leigo demais de internet, computador. Meu Instagram, cara, quase nem mexo. Não tenho essa, né? Mas se eu vejo um menino que tá se interessando, que tem um chamado pra isso, cara, o que eu vou fazer? Eu vou financiar isso pro cara, velho. Vou financiar, mano. Porque se ele fizer, o reino que ganha, não sou eu. Então, o que a gente precisa entender? Cara, que às vezes não tem coisas que não é pra mim. Mas eu preciso entender que eu preciso ser leal ao reino e patrocinar alguém para que esse alguém chegue onde Deus quer. Mano. Foi o que Jonathan fez com o Davi. Falou, cara, eu sou filho do rei, mano. Sou herdeiro. Mas tem algo em você que é você, velho. Então, assim, tô aí a capa, mano. Tô a espada. Cara, Moisés tinha visão. Meu Deus. Mas se não fosse Arão e Ur? Meu Deus. O que muda hoje em todo o setor
E nós estamos falando da palavra do Senhor, então nós vamos pro lado cristão. Eu vou Sim. puxar para esse lado cristão. Sim. Estava conversando com vocês no carro que as pessoas têm dificuldade de ser esse apoio. Tem dificuldade de, meu, cara, eu tô aqui, ó. Vai lá. Deus te chamou para fazer isso. Eu não preciso disputar com você no que Deus te chamou, porque você foi escolhido pelo Senhor para fazer algo que eu não fui escolhida. E aí você quer dividir poder, mano. Deus. Você quer dividir poder, e aí, em vez de você falar assim, cara, eu vou te dar a mão, vai lá. Eu vou ser um Arão, vou ser um Hur na sua vida, vou te ajudar. Quando você estiver cansado, eu vou estar ali para lavar os seus pés. Eu vou estar ali para fazer um alimento para você ficar mais forte, para você conseguir seguir a sua caminhada, porque é o reino que ganha, irmão. O reino é coletivo, não é individual, irmão. Não tem jeito. Com o missionário, manda um missionário para algum lugar, cara. Missionário vai, mas precisa ter alguém que vai ajudar ele, irmão. Precisa ter alguém que ora, precisa ter alguém que patrocina. Né? Então, assim, não vamos dividir poder, vamos somar força. Meu Deus. Vamos somar força. Vamos somar força. Isso também requer uma maturidade muito grande. Sim. Isso, infelizmente, é algo que a gente está vivendo. Eu digo assim, a gente no contexto geral da igreja. Né? Igreja de Cristo na Terra. É ter essa maturidade de reconhecer o que o próximo tem, o que o próximo carrega, né? Eu achei muito interessante, porque até na terça-feira, quando a gente teve aquele alinhamento de obreiros, o senhor falou algo para nós que me marcou muito. Que ele tinha dito assim, no reino não existe aquilo de chegou agora, vai sentar na janelinha. Né? Se eu vejo que há em você um potencial, meu irmão, vamos junto para esse lugar. Né? Que eu lembro que ele tinha comentado, eu tenho 14 anos de igreja, e a maioria das pessoas se engrandecem em cima disso, né? Eu tenho maturidade bastante, como é que a pessoa tá chegando agora vai querer assumir tal posição, tal lugar, e isso que o senhor tinha comentado, no reino não tem isso. Não, no reino não tem FGTS não, mano. O reino não tem parceria com a Caixa Econômica Federal não, mano. Você pensa que você tem 40 anos, vai se aposentar não, Meu mano. Deus. Ué, se eu ver que você chegou agora, e Deus te chamou pra fazer a parada, cara, eu vou te ajudar, mano. Meu Deus. Eu vou te ajudar. Aí eu vou ficar preso de tempo. Porque, meu, Jacó tinha o vô que, tinha experiência com Deus. Meu Deus. Jacó tinha o pai que tinha experiência com Deus. E Jacó não queria ter experiência com Deus, só queria ter a bênção. Meu Deus. Aí fica difícil, mano. Então a gente precisa entender que esse negócio de berço cristão, velho, eu nunca vi vendendo berço cristão. Pega. Você tem que criar sua própria história com Deus, irmão. Então, seu avô foi cristão, amém, glória a Deus, por isso que ele te deu uma base. Seu pai é cristão, amém, que ele te deu uma base. Mas a sua história com Deus você vai ter que construir, mano. Seu avô teve a lealdade com Deus. Seu pai teve a lealdade com Deus. Agora tá na tua mão você ter a lealdade com Deus. Porque é muito fácil a gente pegar essa muleta. Eu tinha uma avó que ela, todo dia que eu chegava na casa da minha mãe, ela falava pra mim de Deus. E eu não era cristão. E ela falava, eu tô falando de Deus porque eu sei que um dia Deus vai pegar. Deus vai pegar, Deus vai pegar. E ela era convicta com a situação dela. Só que no nosso meio não tinha cristão, velho. Mas ela era convicta do jeitinho dela e tal. E se cumpriu, cara. Pegou mesmo. Se cumpriu. A sua semente. Não que eu cheguei ainda onde Deus quer que eu chegue, mas eu tô caminhando para isso. Então, por isso que você tem que entender que experiência com Deus, ela não é falada, ela é vivida, mano. Você precisa viver experiências com Deus. Porque isso vai te dar força para você caminhar. Porque se eu falar para você que a vida cristã é fácil, eu vou estar mentindo para você, eu vou estar sendo hipócrita. Isso é verdade. Porque a vida cristã, ela requer muita renúncia. É dor, irmão. É lágrima. Tem os seus momentos bons, lógico que tem os seus momentos bons. Mas se você não está preparado para conviver com a dor, com a lágrima, você não vai estar preparado para desfrutar das bênçãos do Senhor. Meu Deus. Então, quando a gente fala de lealdade, é isso, mano. É ser leal ao propósito. Vai ter dias maus, vai ter tempestade, vai ter vento, mas eu vou ser leal ao meu propósito. Porque se eu for leal ao meu propósito, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Forte. Tem que ser assim. Essa coletividade, isso aí é forte. O reino não é individual, o reino é coletivo. Exatamente. A própria oração do Pai Nosso, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Jesus nos ensinou dizendo, meu Pai é Pai, Nossa. além de filho, eu sou irmão. Você é meu irmão. Não tem como ser filho se eu não te reconhecer como irmão. Né? E é um lance, DVD, que é o que tá pegando. Eu quero ser filho, mas
Irmão você não escolhe. Cada um por si. Boa. Irmão você não escolhe. É. Eu vou chegar na igreja e vou falar, vou escolher meus irmãos aqui. Não existe isso aí não, cara. Irmão é irmão, velho. Você vai ter que aprender a conviver com as diferenças dele, mano. Exatamente. E se Deus fizesse todo mundo igual? Como é que seria? Pensou, mano? Eu fico olhando. Pensou, mano? 10 pessoas igual eu, velho. Meu Deus do céu. Mano. Gabi ia aturar? Não ia aturar, velho. A cara da Gabi nos bastidores tá ótimo. Não ia aturar, cara. Então, assim, cada um tem suas diferenças, irmão. É. Mas que são conectadas para viver o propósito, mano. Uns vão pensar diferente. Agora tá a grande questão. Você tá disposto a pensar diferente, mas ter uma visão só? Meu Deus. Que é o difícil, né? Que é o difícil. Boa. Hoje, no contexto cristão, por que muitas igrejas abrem? Eu amo. Por mim, tinha uma igreja em cada esquina. Se tiver uma igreja em cada esquina, vai ter menos bar. Essa é a intenção, né? Sim. Essa é a intenção. Mas como que nasce muita igreja? Como que nasce, não? Como que abre muita igreja? Vamos lá nesse ponto aí. Como é que abre muita igreja? Abre em divisão de poder. Porque ninguém quer ser o segundo, irmão. Ninguém quer ser o segundo. Você pega o anjo da igreja, que é o pastor. Aí o pastor tem a visão, tá passando a visão para a igreja. Às vezes eu não concordo com alguma coisa. Mas qual que é a minha função? É chegar e conversar. Dá pra gente se ajustar? Dá pra gente melhorar? O que a gente pode fazer? Só que nos dias de hoje é difícil, porque aí você vai juntando um, vai juntando outro, e aí você vai falando com um, vai falando com o outro. Quando você vai ver que não, tem um povo dividido dentro da igreja, que Deus deu uma visão. Sim. Né? E aí esse povo, por falta de maturidade, dizendo assim, em vez de entender a visão e falar assim, cara, nós precisamos nos acertar porque quem perde é o reino. Sim. E o que eu faço não é sobre mim, é sobre o reino. Uhum. Porque se for sobre mim, aí beleza. Eu vou, abro uma congregação, tem um momento Já era. de louvor e comunhão, vou ler uma palavra e bola pra frente. Só que se eu vejo que eu tô fora da visão, ou que não é aquilo que Deus me chamou pra fazer, cara, eu vou estar... eu vou estar deixando as pessoas que eram para se chegar mais perto de Jesus não se chegar perto de Jesus, que eu vou ser o grande responsável disso. Uhum. E aí, mano, vai chegar o dia que todo mundo vai estar de frente a frente com o mestre. Prestação de contas é... Ou eu posso ter a maturidade de chegar e vamos se alinhar, pô. Eu tenho umas ideias, você tem umas ideias. Desde que essas ideias estejam baseadas na Bíblia, você consegue se ajustar, irmão. Mas, infelizmente, hoje tem uma galera que ela não quer ajustar para uma visão. Ela quer fazer uma força para dividir poder. As pessoas hoje, elas querem poder. Mano. Quer poder. Hoje você... Eu não sou pastor, irmão. Eu não fui ungido a pastor. Por isso que eu falo, tempo de igreja não quer dizer nada. Eu, na Casa do Oleiro, já fiz parte de todos os ministérios, irmão. Menos do de dança. Porque ficava meio estranho, né? Eu sabia se... Gabi, graças a Deus por isso. Não sabia se era de Deus, se era o demônio que estava lá. Mas eu fiz parte de todos. Com a maior alegria. Maior alegria. E hoje, compartilhando com vocês, todo lugar que eu vou, hoje, para a glória de Deus, não para mim, sou reconhecido como pastor. Ô pastorzão, ô paizão. Só que eu não fui ungido a pastor. Só que eu entendo que tem algo em mim, Deus, que eu não preciso de uma unção eclesiástica. Lógico que a unção, irmão, vai te levar em outros níveis. Eu não tô aqui, não tô descredibilizando isso aí. Eu tô dizendo que enquanto eu não for ungido, eu vou continuar servindo com a mesma intensidade, com o mesmo coração. Meu Deus. Seja no estacionamento, seja no bonecão lá na porta, seja no Kids, seja na mídia, seja em qualquer lugar. E eu estou cumprindo essa função que Deus me chamou. Sim. Tem um coração que pastoreia pessoas? Tenho, irmão. Eu não posso tirar isso de mim também. Eu tenho. Só que não é algo que eu busque, que eu persiga isso. Uma vez eu conversei com o paizão, falei, paizão, tem um monte de gente me chamando de pastor aí, cara. Eu fico meio constrangido com isso aí, mano. Porque dá a entender que você quer poder e eu não quero poder, mano. Eu não
quero poder, eu quero ser usado pelo Todo-Poderoso. E é diferente. Se um dia tiver que ser, vai ser, e Deus está no controle de tudo. Sim. Mas eu não vou esperar uma unção eclesiástica para cuidar de ninguém. É isso. Não é verdade? É isso. Eu não vou deixar de fazer algo que Deus me chamou para fazer, porque pessoas pensam, mas você não é ungido a pastor ainda. Irmão, aí Deus sabe de todas as coisas, mas ele me chamou para cuidar de vidas. Sim. Ele me chamou para auxiliar o meu bispo, de ser um alívio na vida dele. E se for só isso, tá maravilha, irmão. Tá maravilhoso para mim. Primeiro, porque eu sou chamado de filho. Não tem título maior. Segundo, porque eu estou cumprindo o meu propósito, auxiliando alguém que precisa de ajuda. Porque nós vemos hoje o pastoreio feito com excelência, ele exige muito do homem, irmão. Ele exige muito do homem. Não é fácil ser pastor, não, cara. Eu valorizo o pastoreio porque o cara que é pastor e ele faz aquilo que Deus chamou para fazer, mano, isso gera nele muitas dores, mano. Sim. Muitas dores, eu sei porque eu ando com o bispo, eu sei como é que é, cara. E só de eu poder ajudar de alguma forma, de ser alívio de alguma forma, não só dele, mas da família, do corpo de Cristo ali, dos meus irmãos, servindo ali em qualquer um ministério, cara, tô cumprindo meu chamado, mano. Tô cumprindo meu propósito. Tô sendo leal a ele. Já teve vezes de eu chegar nele e falar, bispão, ô paizão, será que a gente não conseguia fazer assim, 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 mano? Será que essa ideia aqui não seria legal? E o cara me escutar e a gente se ajustar. Meu Deus. Sim. Agora eu vou... Falando de mim, cara. Não tô falando de ninguém, tô falando de mim. Agora o bispo tem uma visão, tá fazendo uma parada, eu não gosto. Aí eu vou juntar mais uns 3, 4 ali que também não gostam da parada. Onde tá a lealdade nisso aí? Meu Deus. Se o tema hoje é lealdade, a gente precisa entrar nesse ponto. Uhum. Cadê a lealdade? Importante. Ou você, de repente, você tem um departamento em outra igreja, faz alguma funcionalidade na igreja, você funciona em alguma área. Se o seu bispo, se o seu pastor, se o seu líder te chamou para fazer algo, se você nem tem coragem de mandar uma mensagem explicando por que você não vai estar ou por que você não quer fazer, cara, isso é desonra, mano. Uhum. É desonra. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, a lealdade, vai muito mais além do que a gente pensa, cara. E ela é completa, né? Sim. A lealdade ela é completa. Algo que eu aprendo e é um lance que eu amo muito na CDO. Desde que eu cheguei, diariamente eu aprendo com todos os irmãos ali. É o lance mais top. E foi até uma frase que o senhor citou terça-feira a respeito de título e chamado. Eu não tenho um título, eu tenho um chamado. Cargo e encargo, né? Né? Então a galera tá muito iludida com o negócio de título e não faz esperando o título. Olha a diferença. Exatamente. Né? A gente faz, não é nem procura de título porque a gente entende que nós temos uma chamada. Né? Então é muito forte isso daí. Mas por diversas vezes, até compartilhar aqui com vocês, a Gabi sabe disso daqui. Eu já deixei de ministrar por ouvir o bispo. Eu não prego em nenhuma igreja e para muitas pessoas, eu já fui assim, para muitas pessoas, isso aí pode ser a maior besteira do mundo. Mas toda agenda minha, primeiro eu jogo para ele. Você tá debaixo da cobertura espiritual. Uhum. Entendeu? Porque eu já fui um camarada que eu priorizei altares externos. Me perguntaram esses dias, né, antes de eu fazer a viagem para Alagoas, qual é o altar que você já passou, o público que você já passou que mais te, brilhou os olhos ou que é mais honra? Eu falei, para mim é o da minha igreja. Em casa. É em casa. Você serve em Para casa. mim, o altar mais top que eu posso pregar, assim, sabe? Não que eu dependa disso, né? E nem estou lá por conta disso, né? Mas é o da minha igreja, poder servir a minha igreja. E esses dias eu até falei pro Bispão, a gente alinhando umas visões dentro do Ministério de Ação Social e Obra Missionária lá, disse, Bispão, eu troco qualquer altar aí do Brasil afora aí para viver isso com vocês. Estar vivendo esse momento, para mim, é top. Porque tem pessoas, eu lembro como hoje, quando eu entrei na CDO, ele falou assim, filho, fica na casa, acaba o seu poço aqui e tal. Porque tem muita gente que é conhecido fora, mas a casa não conhece. Meu Deus. Esse negócio. E eu sempre estou em alinhamento com ele. E é uma forma de ser leal. Exatamente. Eu reconheço o que Deus tem na vida dele e eu reconheço que, de fato, eu estou debaixo dessa cobertura. Né? É algo que a gente sempre compartilha, eu gosto de compartilhar com o pessoal. Se nós, fala da casa que é CDO,
entender a visão que nós estamos, a gente vai viver tudo que Deus está derramando na vida do bispo. Sim. É da barba de Arão até a orla e respinga para quem estiver na mesma visão, no mesmo E propósito. todo mundo ganha, cara. É, todo mundo ganha, Não exatamente. tem que um que perde, todo mundo ganha, cara. Na casa, se você não for reconhecido na sua casa, você vai ser reconhecido na onde? Você pode ter todo o sucesso fora, se a sua família for um fracasso. Oh, Eu posso ser no mundo, para algumas pessoas, um cara que, bom, não chegou ainda em algum lugar e tal, mas dentro de casa, se eu for reconhecido como um de Deus, pai de família, um esposo honra. excelente, é a maior honra. forte. As minhas filhas precisam ver em mim alguém que é leal a Deus. Já falhei? Irmão, já falei demais. Muito, já falei muito. Mas hoje eu posso olhar no seu olho com propriedade e falar, cara, eu tô no caminho certo. Eu entendi o que Deus quer e através de mim, Sim. uma geração vai ser marcada. Amém. Então, eu procuro primeiro ser um homem excelente dentro de casa. Depois, lógico, com a minha comunidade de fé, né? Porque existe um padrão. Sim. É Deus, família e igreja. Qualquer coisa mudada dessa ordem. Deus, família e igreja, irmãos. Às vezes tem alguém na família, eu tô falando já externo, né? Sim. Tô falando casa, tô falando externo. Às vezes tem alguém que não tem a sua visão, cara. Eu deixei de brigar com muita gente porque eu entendi que, Deus me deu uma visão. Então, vou respeitar, né? Vou tratar bem. O que eu puder fazer, eu faço. Mas eu não vou negociar a visão que Deus me deu. Meu Deus. Não vou negociar, vou ser leal a essa visão. E Deus me chamou para cuidar da minha família. Para ser um pai excelente. Lógico, irmão, que tem dia que na casa não saem umas faíscas, velho. Sai. Saem umas faíscas aí. E eu tenho visão, irmão. Eu não sou bobo, minha mulher é maior do que eu. Tem cara que já foi bom de... Rapaz, é porque Deus é bom. Já voltou ela para a história original. Oh, meu Deus. Eu tenho minha filha mais velha, Lívia, tem 17 anos, cara, já é um mulherão, né? Eu tenho a Isadora, linda, tem 12 anos, mas tá quase da minha altura. Então, assim, cara, tô cercado em casa de montanhas. Mulheres é braba. Eu tô no vale e elas estão lá em cima, lá. Então, assim, cara, eu vou usar a sabedoria que Deus me deu. Por que eu vou arrumar confusão em casa? Não vou arrumar confusão em casa, irmão. Vou deixar minha casa um lugar de paz, entendeu? O cara tem que ser esperto, cara. Esse lance de sacerdócio, né? Lá, você ser leal à visão, ao propósito, à sua casa, à sua família. Isso mexe comigo. Em que sentido? Porque assim, aquela palavra, quando a mulher só vai ser submissa ao marido que, primeiro, é submisso a Deus, posturado no propósito. Sim. Né? Porque quando eu vejo Deus falando com Abraão para sair de dentro de casa, eu não vou ver Deus falando, nossa, Sara, falei com Abraão, vocês vão sair de casa, no meio da família e vão para a terra. Não. Com Adão também, Adão, aquela árvore ali, não come. Deus não vai sentar com Eva e dizer, eu falei pro seu marido, aquela árvore ali. Não. Então a gente vê a responsabilidade sobre o cabeça. Sim. Né? Então se o homem não for leal a isso, dificilmente a mulher, a sua casa, a sua família será leal à visão do esposo, vamos falar de conjugal, de familiar, né? Você vê o poder da lealdade. Porque a lealdade, ela arrasta. Ela é como um imã, ela atrai, né? Como é que você acha que a família de Adão ia dar certo, sendo que Adão não foi leal a Deus? Meu Deus. Porque quando Eva come do fruto proibido da pardão, Deus, ele foi leal e foi no lugar do encontro. Deus não falhou, né? Ele tava ali. Não mudou quem era Deus. Pô. Aquela ocasião não mudou quem era Deus. Deus é Deus. Só que Adão teve a oportunidade de ser honesto. De ser leal a Deus. Fala, cara, olha que Deus, eu errei, eu falhei. Se a minha esposa falhou, é responsabilidade minha também. Sim. Porque se a esposa falha, é responsabilidade do esposo. Por isso que eu falo pra minha esposa, cara, anda na linha. Anda certinho. Pesa, né? É verdade. Porque qualquer bucha que der, ninguém vai de você. Vai de mim primeiro. Meu Deus. Porque eu sou o sacerdote do lar, cara. Vai de mim. Então, o que tá mudando hoje? Os caras tá transferindo, velho. A mulher sai pra trabalhar, o cara fica jogando videogame, mano.
É. Aí a mulher, meu, ô, se você, ó, cara, vamos pra esse lado aí, vai. Você vai, hoje você vai num ponto de ônibus de manhã, 6, 7 horas da manhã, você vê o ponto forrado de mulher. Forrado de mulher. É isso mesmo. Aí você, cadê os homens, velho? Os caras tá trabalhando no home office? 4h30 da manhã, as mulheres lá no ponto, né? Tá no ponto. Porque hoje, meu, a gente, eu em casa lá, eu brinco com as meninas, o cara é machista, que não sei o que, é feminista. Cara, eu não quero entrar nessas buchas aí não, velho. Sim. Não fui chamado pra entrar nessas paradas aí não. Uhum. Eu sei que Deus me chamou e eu vou cuidar da minha casa, mano. Ponto. Se eu cuidar da minha casa, tá certo. Mas eu vejo hoje que as mulheres viram essa deficiência no homem e estão correndo atrás do prejuízo. Sim. E aí o homem, porque a gente fala, por que a mulher quer disputar força? Porque às vezes no homem, um cara que não quer. O cara tem uma visão distorcida. Se o cara tem um potencial de chegar mais longe, de viver uma vida plena, não, se ele pagar a conta de água e de luz, tá bom. A função do homem é sonhar com a família. Mas a função do homem é buscar isso primeiro. Sim. É buscar primeiro, cara. Tem que partir de mim. Hoje, graças a Deus, eu tenho um horário um pouquinho mais enxugado, né? Enxuguei um pouquinho mais o horário do meu trabalho. Mas teve tempo, mano, que eu saí de casa, era 2h30 da manhã, pra trabalhar de motorista de ônibus. Chegava em casa 4 horas da tarde, dormia até 2h30 de novo. Era difícil, meu cara, mas eu tinha que fazer, mano. Eu tinha que fazer. Só que hoje a gente quer atalho, mano. Quer atalho pra chegar na bênção, mano. E não existe atalho pra chegar na bênção. O que precisa você chegar na bênção é ser obediente. Se você for obediente, você chega na bênção. Pode ficar tranquilo. Isso aí. Eu acho interessante porque Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, né? Se somos infiéis, Cristo, entretanto, permanece fiel. Porque ele não pode ser falso para consigo mesmo. Tendo em vista isso, tem uma pergunta aqui, que aí já vou soltar já pra gente entrar nisso. E a pergunta é, lealdade tem a ver com caráter? Sim. Sim. Você não pode cobrar lealdade de quem não tem caráter, né? Meu Deus. Tem muito a ver isso aí. Uhum. Como é que eu posso te dizer? Existe duas vertentes, né? Falam que tem a pessoa mau caráter e a pessoa bem caráter, né? Falar que isso aí tem um caráter bom. Sim. Então, suas atitudes e seu gesto vai demonstrar o caráter que você tem, né? Se o seu gesto, as suas atitudes demonstrar o caráter que você tem, certamente você é uma pessoa leal ao que Deus te chamou para fazer. Uhum. Eu acho que o caráter... E o caráter, irmão, você pode começar mal. Sim. Você pode começar mal. Mas você não precisa terminar mal. Você pode começar mal. O cara que não tem entendimento, ele faz algumas coisas por falta de entendimento. Sabendo que tem o bem e o mal. Mas ele não conhece. E aí ele pode dar atravessado um tempo. Mas esse caráter ele pode ser moldado. Uhum. Né? Ele pode... Voltando em Jó ele corria só atrás da bênção. E se a gente for ver, o Jó não teve bom caráter quando enganou seu pai. Só que teve um dia que ele encontrou com Jesus, quando encontrou com Deus. E ele fala assim, eu vi o Senhor face a face. Ali a vida dele foi transformada. Aí o que ele tinha que consertar, o que ele deixou lá atrás, com o seu irmão Esaú, Deus já começou a preparar, porque Deus viu nele um coração que estava disposto a mudar. Estava disposto a melhorar. Uhum. Então a Bíblia fala que quando Jacó e sua família vai ao encontro de Esaú, ele está esperando uma guerra, irmão. Ele está esperando uma guerra, porque foi algo que ele construiu quando tinha um caráter péssimo. Só que quando ele teve encontro com Jesus e foi encontrar com seu irmão, Jesus preparou tudo, Deus preparou tudo. Uhum. Eu falo Jesus e Deus, porque no Antigo Testamento não fala muito da palavra Jesus. Né? Mas Deus já tinha preparado tudo. Tanto é que a palavra fala que quando os dois se encontraram, os dois se abraçaram, se beijaram e choraram. Meu Deus. Deus já tinha preparado tudo. Deus já tem tudo preparado, irmão. Só basta a nossa resposta. Ó, eu comecei mal, mas eu não quero terminar mal. Eu quero terminar bem. E para mim terminar bem, eu tenho que andar com pessoas leais que vão me levar a esse propósito aí. Eu vou falar assim, cara, você errou nisso, nisso, nisso e nisso. Só que aqui, eu briso nessa parada, que assim, para todo problema existe uma solução.
E as pessoas que ganham mais é que solucionam mais problemas. Exatamente. Então, se você, falando de reino, tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te ajudar a solucionar problemas. E quem vai ganhar? O reino. Uhum. Que ganha o reino. Então, no nosso meio, falando no meio cristão, precisa de pessoas leais. Para que essas pessoas que começaram mal, elas terminem bem. E o que é terminar bem? É a sua salvação concretizada. Esse é o ponto ápice. Esse lance ainda continua, você vê, a questão de você reconhecer, né? Sempre Exatamente. você reconhecer. Essa questão, posso começar mal, mas eu não vou terminar mal. Isso é reconhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A obra da regeneração pertence ao Espírito Santo. Então, o camarada é reconhecer que ele é mau caráter e ele não quer ser mais isso. Não, né? ele quer mudar de vida. Ele quer mudar de assim. vida. Então, esse lance de lealdade tem muito a ver. Né? Tem. Tem muito a ver. Ó, se a gente for analisar, vamos colocar lá no livro de Ruth, Noemi e Ruth. Meu Deus. Boa. Noemi e Ruth. Vamos colocar. É um livro que eu amo, que eu medito, me ensina várias coisas. E a palavra diz que Noemi saiu com Elimeleque e vai para Moabe, né? Sai de Belém e vai para Moabe. Lá Elimeleque morre e os dois filhos casam, né? Malom e Quilom. Casa com Órfão e Ruth. E aí nós vamos ver na Bíblia que passados uns 10 anos após o casamento, se eu não estou enganado, mas é isso, passados uns 10 anos do casamento, os dois também morrem. 10 anos, Ruth convivendo com Noemi. Órfão convivendo com Noemi. São 10 anos. 10 anos não é 10 dias. Não são 10 meses. 10 anos são 10 anos. 10 anos você conhece uma pessoa. E o que Ruth viu em Noemi para falar assim, cara, seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo, onde você for eu vou. Porque antes dela falar isso, Noemi falou, volta, vocês tiveram lealdade comigo. Esse tempo que nós tivemos, nós três sozinhos, vocês tiveram lealdade comigo. Volta pro povo de vocês. Eu não posso ter mais filhos. Eu não posso mais gerar, já estou avançada de idade. Sim. Mas só que Ruth viu algo em Noemi que a Bíblia não relata aqui para nós. Mas uma convivência de 10 anos deu a certeza para ela que o melhor caminho a seguir era de Noemi. Sim. Né? Então a vida marca. 10 anos. Eu estou andando 10 anos com a pessoa. Já dá para saber se essa pessoa eu posso andar com ela ou não posso. Então, diz a Bíblia que Noemi órfã fica, Ruth continua, né? Sim. Através da lealdade de Ruth, Deus abençoou ela com uma família, com filhos, Sim. né? Numa terra que ela era estrangeira. Então, assim, a lealdade te leva em níveis, né, de bênçãos que você pode não imaginar, mas que Deus já sabe que está tudo pronto. Então, a gente precisa valorizar isso. Vai doer ser leal algumas vezes? Vai doer, mano. Vai doer. Às vezes vai doer. Às vezes vai doer e vai doer muito você ser leal. Sim. Mas há uma bênção no que a gente chama de honra. Há uma bênção separada no que a gente chama de honra. Sim. Se você for analisar o livro de Ruth tinha perdido o esposo, estava no veneno com a sogra e com a irmã. Então, a gente precisa entender que mesmo no sofrimento a gente consegue ser leal a alguém. O bispo fala muito uma frase e marca muito na minha vida. O dia mal ainda eu posso dividir o pão, posso partir o pão. Exatamente. Então, se as pessoas veem que no meu dia mal eu consigo ser leal, então no dia bom é certo que você vai desfrutar de coisas que você nunca imaginaria desfrutar. Então, ser leal vai acima de tudo isso aí. Essa questão de lealdade tem algo a desfrutar. Segundo Reis, capítulo 3, verso 7, é uma passagem muito conhecida. Olha o que vai dizer o verso 7. Foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá, o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Jorão, filho de Acabe, que reina no lugar de seu pai, está travando uma guerra contra Mesa, que é rei de Moabe.
E aí ele inteligentemente faz aliança com Jeosafá, que é rei de Judá, juntamente com o rei de Edom. Esses 3 reis vão subir para a peleja, né? Para guerrear contra os moabitas. Só que Jorão ele vai até Josafá fazer essa aliança de lealdade. Olha o que vai resultar na questão da lealdade, porque quando acaba a água e não tem água para os animais, não tem água para os soldados, e requer uma necessidade de consultar a Deus, alguém vai indicar, vamos até o profeta, porque o profeta é boca de Deus na terra. Uhum. E quando eles quando eles chegam até Eliseu, e Eliseu vê Jorão, que é filho de Acabe, ele fala assim, por que você não vai consultar os deuses de seu pai, de sua mãe, Jezabel? Ou seja, ele está dizendo, por que não vai consultar Baal, Astarote, Azera? Mas quando ele olha para Josafá, que é rei de Judá, que é homem íntegro, varão valoroso, ele vai dizer assim, se não fosse por causa de Josafá, olha o poder da lealdade, nem na sua face eu olharia. A lealdade de Josafá livrou os 3 reinos de serem mortos. Que era o medo deles, seremos entregues, envergonhados e por fim mortos. Aí Deus, através do profeta, diz assim, ó, vai ter água para vocês, para os soldados, para os animais, e só de lambuja, como diz o outro, né? Vou entregar nas vossas mãos os seus inimigos, quem vocês temem. Né? Então a gente vê o poder da lealdade, de fato, ela promove e ela livra. Ela livra. Ela livra. Ela livra. Ó, Provérbios 3 diz assim, ó, 3:3, que o amor e a fidelidade, jamais o abandone. Forte. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Provérbios 3. 3:3. Escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Uau. Josafá tinha uma boa reputação. Ou seja, a lealdade é um atributo de Deus. Atributo de Deus. Exatamente. Lealdade é um atributo de Deus. Então Pesado. a gente não pode tratar a lealdade como qualquer coisa. Não pode cobrar a lealdade de pessoas baratas. Você tem que saber quem tá com você. Ó. Se você vai entrar na guerra, você precisa conhecer os seus soldados. Mano. Forte. Se você não conhece os seus soldados, você não tem estratégia. Meu Deus. Você não tem estratégia. Quando o treinador vai colocar um time em campo, ele conhece cada um na sua posição. Ele não tem mais no banco? Tem mais no banco. Mas ele conhece cada um. E ele sabe que se ele precisar tirar um e colocar outro, o outro vai cumprir a mesma função que ele. Então, o que a gente precisa entender? A gente está indo para a guerra, estamos guerreando pelo reino, a gente precisa entender que são os soldados que estão do nosso lado. Porque tem soldados que vendem estratégias por dinheiro. Uhum. E acaba prejudicando um exército inteiro. Então você precisa entender quem tá com você e quem não tá. Você pode ter muita gente do seu lado. Mas às vezes poucos estão no mesmo propósito, na mesma visão. Então é melhor você ir com poucos do que você ir com muito. Muita gente faz bagunça. Muita gente tumultua. Mas se for poucos que entendeu, certamente você saca a vitória. Certamente. Isso é forte. Não precisa de muita gente não, irmão. Muita gente não. Você tem que buscar o maior número de pessoas para ser salvo. Isso é o nosso chamado. Levar a palavra de Cristo em todo lugar que a gente for. Sem exceção de pessoa. Mas para guerrear, você precisa escolher os seus soldados. Precisa escolher. E a lealdade fala muito disso. Uma certa feita eu estava lendo sobre Hitler e suas estratégias. Até quem diga que Hitler teve uma mente tão obscura que Satanás aprendeu com ele. Em que sentido? Olha só. Deixou vários soldados. Porque assim, Hitler ele tinha uma estratégia em campo de batalha que era não matar um soldado inimigo. Porque se ele mata e o exército inimigo vê que o soldado morreu, eles vão continuar a marcha. Então, qual era a estratégia dele? Ferir um soldado. E Hitler foi entendendo que um soldado inimigo ferido, 2, 3 vinham para resgatar aquele soldado e levar para recuperação. Então, ele atingindo um, ele conseguia tirar a atenção de 3. E qual a estratégia do inimigo hoje? O inimigo não vem numa pessoa dentro da igreja, por exemplo,
e mata. E se ele matar, a gente vai continuar aqui avançando, guerreando e vencendo. A estratégia dele é ferir um para tirar a atenção de 3. Ferindo, ele tira a atenção de 3 soldados em guerra. Sim. E aí ele ia vencendo dessa forma, das estratégias de Hitler. E o que nós estamos vivendo, infelizmente? Nós ouvimos recentemente uma palavra de Efésios capítulo 6, o bispo ministrou, particularmente uma mensagem. A Bíblia toda mexe comigo, lógico, é a palavra de Deus, mas são uns textos assim que eu tenho experiência, exemplo Efésios 6, dentro de um contexto que abala minhas estruturas. Porque a igreja de Cristo está identificando o inimigo errado. Se esquecemos que reino contra reino não subsiste. Exatamente. Né? Um soldado, isso debaixo do que o senhor acabou de falar, porque assim, eu preciso do senhor, o senhor precisa de mim. Posso não depender porque nós dependemos de Deus, mas eu preciso do senhor. Sim. Né? E o que está acontecendo com o exército de Cristo? Uma falta de lealdade, em que sentido? A gente vê um soldado nosso ferido e dizer assim, em vez de ajudar, dizer assim, ó, bem feito, falei para você. Entra acusação. Exatamente. Que lealdade é essa? No campo de batalha é onde as nossas indiferenças a gente deixa de lado. Eu posso não concordar com ideias, igual o senhor falou, né? Mas na guerra tem isso não, meu. É todo mundo junto. Todo mundo junto, o mesmo propósito, não tem essa não. Um soldado ferido, ele diz aí, ó, vou colocar minhas indiferenças na guerra quando eu vejo um soldado ferido. Não, independente de qualquer coisa, vamos ajudar um ao outro. E é de fato que nós, como igreja, precisamos entender. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Uhum. Contra principados e potestades. É que hoje a gente vive um ciclo, cara, que infelizmente o bispo fala uma frase, estou citando o bispo porque nós somos pastoreados por ele e vemos muita verdade no que ele fala. Ele fala que a igreja não pode ser uma creche, né? É. A igreja não pode ser uma creche. Cada um tem que buscar seu próprio alimento. Sim. Lógico que no coletivo Deus vai falar conosco, mas temos que buscar o alimento. Sim. Tem pessoas, irmão, que ela decidiu que não quer viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Ela decidiu. E tem coisas e casos que a gente não consegue fazer. Isso não pode mudar a nossa forma de ser, de agir. Sim. Só que tem pessoas, irmãos, que decidiram, eu não quero, não vou. Você quer ver que é muito mais fácil você ministrar na vida de alguém que não conheceu a Cristo do que quem conheceu e teve um trauma. Porque tem pessoas que deixam de seguir a Cristo por conta de traumas que aconteceu dentro da igreja, dentro da família. Cristo não é culpado de nada disso, irmão. Exatamente. Cristo sempre foi leal até a morte, irmão. E o que as pessoas precisam entender? Cara, você tem uma decisão de escolha. Se você decidir avançar, então eu posso te dar um suporte. Agora, infelizmente, se você decidiu parar, o exército não pode parar. Uhum. E você não está sendo desleal. Exatamente. isso. Você está sendo leal. Uhum. O que você está fazendo é conservando força para que o seu exército aumente. Sim. Tem pessoas, irmão, igual na guerra. Infelizmente tem pessoas que se você ficar puxando, você vai cansar. E aí quando você entra na guerra, você já entra meio abatido. Então o que a gente precisa entender hoje? Que as pessoas precisam desconstruir na mente. O cara me largou, não. Ele foi leal. Tá pregando a palavra de Deus. Ele tá te mostrando o direcionamento, tá te levando aonde que Deus quer que você vá. Só que você não quer, irmão. Uhum. Eu tenho uma função em casa, como sacerdote. Cuidar bem da minha família, mostrar para elas que Deus é bom, que Deus faz, que Deus restaurou a nossa vida. Só que se um dia ou a Gabi, ou a Lívia, ou a Isadora falar, pai, eu não quero mais, Decisão delas. ficarei muito triste. Uhum. Muito triste. Mas é decisão de cada um. Eu não posso terceirizar aquilo que eu tenho que fazer. Sim. Eu vou ser leal. Cara, Deus é bom. Deus é bom e Deus é bom. Acabou. Você já conhece o caminho já. Você sabe como que funciona. Tem dor, tem lágrimas, mas se você decidir não ir, cara, eu não posso. Eu vou tentar até um certo ponto. Uhum. Mas eu não posso esquecer aquilo que Deus tem pra minha vida por pessoas que não querem nada com nada. Tem pessoas que são imaturas a ponto de colocar a responsabilidade delas
do outro. É. Então, assim, para mim, mudar, para mim, transformar o meu modo de viver, eu vou ter que tomar uma atitude. Uhum. Então, é mais fácil falar que eu fui largado, fui deixado, do que eu fazer o que eu tenho que fazer. Então, aí eu terceirizo a minha responsabilidade para o outro, né? Eu coloco a culpa. Hoje, a igreja tem muita culpa que não é dela. É de mim. Eu fiz. Eu escolhi parar. Eu escolhi ficar estagnado. E aí, quando veio uma pessoa falar comigo, falou, mas a igreja não estendeu a mão. Estendeu sim, eu não quis pegar a mão. Então aí, eu entendi o que você falou, mas eu acho que a gente tem que também ter um parâmetro, né? Responsabilidade. Não, exatamente, né? Então, a nossa responsabilidade, sim, né? De ser leal, a pessoa caiu, vou lá, vou ajudar. Só que eu acho que tem que ter um limite também, né? Porque se eu já sou uma mulher madura, sei o que eu fiz, tenho que reconhecer o que eu fiz. Uhum. Eu não posso só colocar a culpa na igreja e nos irmãos. Ninguém veio me procurar, ninguém veio. Pô, veio, só que eu não quis abrir a porta, eu não quis me curar. Aí, tá vendo a varoa falando? Varoa é... Achando. Eu vou verbalizar aqui porque possivelmente não captou. É. Pô, tá vendo que era pra você estar aqui? Tá vendo que era pra você estar aqui? A Gabs aqui do DVD, tava falando que a igreja está recebendo uma culpa que não é dela. Exemplo, da galera, né? E é o que a gente vive de fato. Não foram na minha casa. Uhum. Isso é forte. Terceirizo a culpa. Terceirizar a culpa. De fato foram, você que não abriu a porta. Uhum. Esse lance é igual o filho pródigo, né? O filho pródigo, isso que o senhor tá falando, o filho pródigo, ele saiu por conta própria. Sim. O pai ficou ali. O coração do filho pródigo já estava longe da casa. Antes de sair, já estava longe da casa. E é aquilo também, Ele já né? tinha saído antes de Já, sair da própria casa. A ovelha que se perdeu, a gente vai atrás. Filho pródigo sabe o caminho de volta. Sabe o caminho de volta. Sabe o caminho de volta. O pastor já tem um cajado. Pra que saiu o cajado? Pra tirar a ovelha do aprisco, Exatamente. né? Exatamente. Vai salvar ela. Só que tem gente que não quer correção, irmão. Acho que sabe de tudo. Cara, eu costumo dizer, e eu falo mais uma vez, minha vida foi mudada depois da exortação. Mano. Sim. Meu Deus. Puxãozinho de orelha ali, vamos conversar aqui, precisa ajustar algumas coisas. Cara, ele foi leal a mim. Uhum. Mas a resposta que tinha que dar era eu. Sim. Então eu vou ser leal a você também e vou me aprumar aqui. E é aquilo que você tinha mencionado, né? Sobre ser leal ao propósito. Sim. Então, à medida que a pessoa é leal a mim, a fim de me corrigir, agora a minha resposta é ser leal ao meu propósito. Né? A gente tem essa missão agora, tanto eu quanto a Jenny também, que é alguém que faz parte da nossa casa, e a gente cuida das meninas do Achados. E uma coisa que a gente fala pra elas, cara, a gente dá jeito pra tudo. Pra absolutamente tudo. Estamos com problema aqui. A gente dá jeito pra isso. A gente só não dá jeito pra desinteresse. Sim. A partir do momento que você fala assim, eu não quero, amém. Nós Acho que não temos uma bola de cristal. Exatamente. Tem coisas que assim... A gente não tem como adivinhar. Tem coisas que Deus mostra, Deus revela, mas tem coisas que, a gente tá aqui. Então, assim, às vezes assim, mas não... Pô, a gente também tem nossas dificuldades, a gente também tem. Então, assim, se eu não sinalizar pro meu líder, pro meu pastoreio, o que tá acontecendo, como que ele vai saber? Vou mudar aquela palavra, né? Tem o como crerão, senão há quem prega. Como é que a gente vai saber se você não fala? Mas sabe o que acontece? Hoje as pessoas são assim, ó. Com esse negócio de terceirização. Né? Talvez vocês não vão ganhar muito like no que eu vou dizer aqui agora aqui. E Esse também, vai ser o corte, então. e também não é minha função, não. Eu não vou na tua casa se você não me convidar, irmão. Sim. Igual a Gabi falou ali agora, não tem bola de cristal. Tem coisas que Deus revela, mas tem coisas que Deus tá esperando você, irmão. Cara, vai na minha casa lá, tá meio quebrada. Vai só você. Não precisa muita gente saber, vai só você. Vamos lá ter um momento de oração, vamos clamar ao Senhor na minha casa. Mas se você não comunicar, a Bíblia diz comunicar as vossas necessidades aos santos. Se você não comunicar, irmão, tem coisas que Deus vai te revelar. Tem coisas que Deus vai te revelar e você vai, porque é o propósito de Deus. Mas tem coisas que é você que tem que dar resposta, mano. A pessoa, você não vai na minha casa. Irmão, me convida. Eu vou lá. E eu não vou só pra comer na sua casa, não, irmão. Se tiver que ir lá chorar na sua casa, nós vamos chorar também. Sim. Nós vamos rir. Mas aí a falta de comunicação e de diálogo não deixa de você romper algumas áreas, mano. Sim. Então, você que tá assistindo aí, em nome de Jesus, tá passando alguma dificuldade, procura um homem ou uma mulher de Deus, irmão. Sim. Porque eles foram chamados para ser seu alívio, né? Para ajudar a tua vida. Agora, se você não abrir essa boquinha abençoada de Jesus que ele te deu aí, né, para pedir socorro,
Aí fica difícil, porque muitas das vezes a pessoa não abre a boca pra pedir um socorro, mas abre a boca pra falar mal de alguém. Aí fica naquela, eu não vou, eu não sei o que, o irmão não me deu paz. Irmão, pelo amor de Deus, cara. No ar. Crescer, né? Século XXI, Sem cara. creche, sem creche. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então quer dizer que você não consegue abrir a boca pra pedir ajuda, mas consegue abrir a boca pra falar mal de alguém. Tramontina. É, o crente Unimed, só cuida da vida dos outros. Irmão. Isso. Então, mano, cara, você precisa pedir socorro, irmão. Não tem como você vencer uma guerra machucado. Exatamente. Você precisa curar, você precisa sarar, você precisa se tratar. E Deus levantou pessoas pra te ajudar. Agora, se você não quiser abrir a sua boca pra pedir socorro, cara, aí fica difícil, porque você vai usar essa mesma boca pra falar mal dos outros, que estão fazendo as coisas certas. Sim. Que estão fazendo as coisas certas. Meu Deus. Aí você vai falar de alguém que Deus está usando para curar, que Deus está usando para ajudar, porque essa pessoa não foi até você. Só que a responsabilidade é sua de pedir socorro. Meu Deus. Acho que essa frase que o bispo fala, não existe remédio para quem não quer ser Curado. curado. É. Outro lance que o senhor... Eu tive a oportunidade de ter um tempo de mesa lá na sua casa. E o DVD falou algo que eu gravei isso aí, levei pra minha vida. A gente ainda tava esticando o chiclete da amizade, assim, sabe? O negócio tava E a mesa sem não quebrar. tá agora, hein? Oi? A mesa aumentou? Aumentou. Ah, eu tenho que voltar lá então, viu? Aumentou. DVD falou que ia aumentar a mesa. E o que o senhor falou naquele dia foi assim, isso pra área até de fraqueza espiritual. Quem não confessa a fraqueza, confessa pecado. Sim. Então, assim, graças a Deus nós temos acesso aos nossos líderes, de fato. E sabe, vou ser sincero, não é nem assim, fazendo propaganda não aqui, né? Mas o que mais me chamou a atenção quando eu cheguei na CDO foi ver o lado espiritual e o lado humano do Bispo Andando Marcos. juntos. Isso se reflete para quem está Sim. ladeando com ele. Uhum. Porque se o camarada não for humano, ele mata também. Sim. Ele mata. Acho que deve ser um equilíbrio, né? Ser espiritual demais em certo sentido, você acaba matando. Uhum. E se você for lado Natural. humano demais, você acaba matando. Então foi um lance. A forma que eu cheguei um vaso quebrado em todos os aspectos da minha vida. Cheguei um vaso destruído, né? Nem à toa, por isso que o povo me chama de vaso. Não faz isso, não. E eu falei assim, ó, eu vaso quebrado, cheguei na casa do oleiro, eu tô no lugar certo, Tudo né? bem. E eu amo tudo que eu tô vivendo da parte de Deus lá na casa. Você não gostava de mim? Vou nem Eita comentar, Deus. nem comentar pra não dar Ainda bem que o corte. microfone vai chegar lá. Oh, meu Deus. Tem uma coisa que o Bispo Marcos, ele ministra no altar, que é uma coisa que pra mim cravou durante muito tempo. Ele falou assim, nunca peça para o Senhor tirar algo de você, que é você que precisa lançar sobre ele. Sim, né? responsabilidade. Aquilo que a gente sempre ora às vezes, né? Deus, tira tal sentimento de mim. O que a Bíblia fala? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu acho isso incrível, principalmente por conta disso que a gente está retratando aqui, né? Da gente terceirizar a culpa, da gente não assumir esse lado de, às vezes, não assumir o compromisso com o nosso próprio chamado, dessa lealdade com o nosso próprio chamado. E aí a gente entra nesse meio termo, né? De, eu não fiz porque é por causa de fulano, por causa de ciclano. Se coloca naquela posição de Eva, né? De não vou assumir a culpa da Adão, e assim. É muito iê, velho. Na realidade, hoje vamos pro CDO Church. Eu vou falar da nossa igreja. CDO Church. Cada departamento tem uma função diferente. Sim. Né? Eu não vou chegar lá na rede de homens, que eu fui líder por algum tempo, e ficar massageando homem, não, irmão. Uhum. Vamos chegar no que precisa ser mudado? Vamos falar o papo reto, real? Ó, uma das redes de homens que foi mais incrível lá na CDO foi na noite que todo mundo começou o pecado, irmão. Forte. O negócio começou 8 horas da noite, era 1 hora da manhã, não tinha nem confessando pecado, mano. Mas depois disso, sai um exército forte, mano. Por quê? Porque não adianta ir na rede de homens e eu ficar, mano. Sabe, o culto tem uma liturgia, ele tem o momento dele, Deus vai falar com o povo, vai escutar os louvores, mas na rede de homens nós temos que tratar assunto de homem, mano. A célula de mulheres, já pensa que a bispa vai lá e vai chegar, vai ficar... Não, o negócio vai apertar mesmo no calo lá, onde tá doendo mesmo. Uhum. Porque onde dói a gente precisa tocar, filho. Exatamente. Ué, como é que vai curar alguma coisa que você não tá disposto a pegar? Então, o que a gente precisa entender? Cara, eu falo pros homens da igreja. Vai pra rede de homens, top. Só que vai lá sabendo que vai
Toma. Vai escutar algo de Deus, sim, mas vai te fazer crescer. Porque qual que é o sentido da rede de homens? É formar sacerdote. É alinhar as coisas. Cara, o cara precisa honrar sua esposa, o cara precisa ser um bom pai, mas o cara quer ser o general, irmão, dentro de casa. E dentro de casa não é general. Dentro de casa é cuidado, é alinhamento, é Tirar a armadura, direcionamento. O cara quer, velho, o cara quer tudo na mão e não quer nem... Ferro e fogo. Não manda mensagem pra esposa, não manda um bom dia, não traz chocolate, faz uma flor. Ô, mano, cara, Difícil, me ajuda aí, pelo amor de Deus, velho. Cara da Gabi. Não, porque qual que é... Hoje você vai conversar com casais, é a esposa que não entende esposo, e o esposo que não entende esposa. Cara, tem dois lados, são duas pessoas diferentes, falta de comunicação. Você precisa entender a sua esposa, irmão. A esposa, você precisa entender o seu esposo. Cara, por que as famílias hoje estão... o casamento em si está se quebrando? Porque os dois querem disputar força, irmão. Quem tá mais certo, quem tá mais errado. No casamento é quem cede mais. Quem cede mais sobrevive. Sim. Sobrevive. Forte. Ué, tem coisa que eu não vou saber, minha esposa sabe. Tem coisa que ela não sabe, eu sei. Mas dentro da função bíblica, cara, eu sou cabeça da casa. E não é por causa disso que eu tenho que saber de tudo. Sim. Lógico que eu vou escutar minha esposa. Teve uma vez na pandemia, quando começou a pandemia, o sacerdote ficou desesperado, irmão. O cara que tem casa, filhos, paga aluguel, eu duvido que o cara não ficou preocupado, irmão. Duvido. Nós depositamos sim a nossa confiança no Senhor, mas buscar, a gente tem que ir. E aí eu fiquei nesse tempo, cara. Falei, meu Deus, e agora, mano? Pagando apartamento, pagando aluguel, pagando um monte de coisa. Falei, Senhor, agora o negócio estreitou aqui, velho. Aí teve um dia que a Gabi teve que chegar em mim, qual que é a parada? É assim mesmo, nossa ideia é assim, não tem meio termo. Despertar, né? Qual que é a parada, mano? Que Deus que você serve? Você tá fazendo o quê? E aí opa, deixa eu voltar aqui pro GPS, pra rota original, porque a gente precisa disso. Ué, tem dia que meu sentimento vai querer dominar a razão, e aí precisa de alguém do seu lado pra apontar. E ela falou, e aí, qual que é, mano? A gente serve um Deus vivo, mano. Nunca desamparou, vai desamparar agora? E vou te falar com toda a propriedade, a época da pandemia foi a época que eu mais prosperei. As portas começaram a se abrir, a gente começou a avançar. Então, precisa de pessoas. Agora, se eu for disputar força, mano, quem é o dono da casa é eu, rapaz. Se eu for general, quem é o dono da casa é eu. Ia ficar lá travado. Nadando. Você entendeu? Então, precisa disso. É lealdade. Isso aí tudo se fala. Aí entra na parte da lealdade e compreensão, que o senhor citou, né? Exatamente. Forte. Mais pergunta aí lá no... Temos mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Aqui no estúdio? Tem pergunta pro homem? Pro homem. As perguntas, João. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Gé, dos Obreiros. Vou ler do jeito que ele colocou, porque já fica melhor. É ele mesmo. Ele fala, DVDex, te amo, de grátis. Como ser leal a alguém num mundo tão desleal? Olha o mocotó, hein? Já foi um obreiro. Mano, rapaz, essa semana aí foi uma semana tensa de mocotó. Não sei se esses caras tá pensando em alguma coisa, não sei qual que é, né? Eu sei que o bispo também deu uma viajada, levou uma travessa de mocotó também. Que isso? Ele postou isso lá, eu vi ali, ó. Daqui foi. Coisa boa, né, mano? Coisa Mocotó. boa, O pessoal Coisa de homem. tem uns caras que tá se preferindo Danone, leite com Nescau, não. Vamos pro mocotó mesmo, porque é raiz, o negócio é forte, né, mano? Então vamos lá. No tempo de hoje, no mundo de hoje, irmão, é o que eu falei, as pessoas estão sendo corrompidas por preços, né? Benefícios, né? Isso, benefícios. Nos dias de hoje, aquele que pode te ajudar mais é mais valorizado. No mundo de hoje, aquele que te fazer uma proposta melhor é mais valorizado. E o que eu entendo? Que mesmo nos dias de hoje difícil, você tem que se posicionar. Essa é uma questão, cara, eu vou te falar o que é pra mim te falar. Se você quer aceitar, bem. Se você não quer aceitar, eu vou ser quem eu sou. Eu não vou vender um personagem. Eu vou ser quem eu sou. O Jefferson, ele chegou na igreja e foi algo incrível, porque assim como ele, assim como várias outras pessoas que chegam e estão servindo conosco, essas pessoas tiveram um tempo de dificuldade antes de conhecer a Cristo. E depois que conheceram a Cristo foram transformadas, né? Foi o que aconteceu com a minha vida e com a vida de vocês também. E eu falei pra ele, cara,
Agora, onde você chegar, não vai ser você que vai chegar. Vai ser a presença do Senhor. E você é responsável de levar essa presença do Senhor com responsabilidade. Então você vai ser leal com quem é leal, com quem não é, e você vai decidir fazer as suas escolhas. Porque a gente precisa entender, eu não posso ser alguém que eu não sou para agradar ninguém. Sim. Né? Todo mundo fala, nem Jesus agrada todo mundo. Né? Tem esse jargão, né? Mas você tem que ser você mesmo, levar a sua originalidade, levar os seus princípios, para que outras pessoas venham ser abençoadas com isso também. Forte. Amém. O Bispo ele usa até um exemplo, né? Ele falou na semana passada, na verdade no último podcast, e ele falou, né? Os relacionamentos hoje em dia eles estão descartáveis. Antigamente, quebrava alguma coisa, você ia lá e consertava. Hoje em dia, quebrou alguma coisa, você joga fora. É muito mais fácil. É muito mais fácil. E eu percebo que muitas das vezes a gente leva isso pro nosso relacionamento com Deus também, né? E a forma que a gente leva o nosso propósito. Então a gente entra naquilo, né? De qualquer coisa tem nos parado hoje em dia. E por que hoje muita gente larga? É. Porque as pessoas estão vendo algumas pessoas se destacando, crescendo, avançando, conquistando. Só que as pessoas vêem o resultado final, elas não vêem o princípio da parada. Exatamente. Elas querem suas conquistas, não suas lutas. Né? E aí as pessoas olham assim e falam assim, cara, por que Deus está fazendo na vida dele e não faz na minha? Aí entra nesse parâmetro de comparação. Aí você negocia sua lealdade, sua fidelidade com Deus, porque o outro está avançando. E se o outro está avançando, glória a Deus por isso. Bom, a alegria dele é a minha alegria. Sim. Ué, se é uma coisa que eu amo ver na igreja é a família viajando, velho. Você já viu um monte de gente aí em Santa Catarina, Beto Carreiro. Vamos voltar de ir, glória a Deus, cara. Top que vocês estão indo. Cuidar bem da família, é isso mesmo. Deus está proporcionando, vai mesmo. Só que aí tem pessoas que não têm maturidade. Por que tá fazendo? Só que não viu os dias de renúncia. Trabalhar na chuva, acordar 4 horas da manhã. Às vezes alguém viu um ministro top ministrando. Ninguém viu as madrugadas acordadas, estudando, buscando a Deus. Sim. Ninguém viu o que ele deixou de renunciar para poder conquistar. Então, as pessoas estão negociando por conta de comparação. Cara, a vida não é um morango não, irmão. Sim. Você tem que ir pra cima mesmo, velho. A vida tá mais pra giló do que morango. Então, se você não souber lidar com as situações amargas, mano, você não vai chegar no docinho não, filho. Exatamente. Então, o que você precisa entender? Cara, se o seu irmão tá prosperando, agradeça e celebre junto com ele. Porque vai chegar a tua hora. Desde que você não negocie o propósito. Porque assim, Deus tem algo pra vocês e Deus tem algo pra nós. Tem coisas que nós vamos viver no coletivo, vai ter coisas que nós vamos viver no pessoal. Exatamente. Aí você vê um cara que tá ministrando, arrebentando as mídias sociais aí e tal, o cara tá... Cara, só que você viu se o cara dorme? Você viu isso aí? Porque é muito fácil você ver só o resultado, né? Muito fácil. Eu falo com propriedade. Que muitas das vezes a Gabi fala pra mim assim, cara, 3 horas da manhã você tá falando com quem? Tá falando com quem? E eu tô mandando mensagem pro bispo, mano. E aí, como é que tá? Deus me postou isso, Deus me falou aquilo. Forte. Porque a galera vê só o que tá ali, mano. Não é só 2 horas de culto, irmão. Não é só 2 horas de culto. Essa é a grande verdade. Não, é uma vida de oração, é uma vida com Deus. Né? Às vezes Deus vai falar coisa com você que ele não vai falar no culto, mano. Então, você vai esperar só o culto de quinta-feira, 2 horas, para poder falar com Deus? Só no domingo? Não, irmão. Tem uma vida de renúncia, tem uma vida de busca. E os resultados são frutos disso, mano. São frutos disso. O bispo pastor Leandro Faria, meu amigo, pastor Leandro Farias é top. Ele trouxe uma mensagem na igreja sobre a árvore, o tronco, o galho, a folha e a fruta. Cara, você tem que ser tronco, você tem que ser tá ali. Se pessoas passarem pela sua vida, te abençoar ou não te abençoar, ela vai passar a estação e vai embora. Sim. Você tem que ser fiel ao seu propósito. Mano. Se as pessoas estão prosperando, estão avançando, siga fiel ao seu propósito. Mano. Porque Deus já viu o teu futuro, só tá esperando a tua resposta. É forte. É igual a festa das colheitas. Acho que o lance mais difícil hoje em dia é celebrar a colheita do próximo. E a real ideia da festa das colheitas é o quê? Hoje você está colhendo, não é o meu dia de colheita, mas vamos celebrar. Então a festa da colheita é conhecida como a festa da comunidade.
onde reunia a comunidade para celebrar a colheita do próximo. Se hoje não é meu dia de colher, é o seu, vamos celebrar junto, porque eu sei que quando eu colher a gente vai estar junto do mesmo jeito. Atos capítulo 2, quando o Espírito desceu sobre a casa, no original fala que cada um olhava para o outro e via bola de fogo, reconhecimento, né, de que Deus é na sua vida. Às vezes a gente é expert em ver as falhas e é difícil reconhecer as qualidades e ver que Deus, Sensibilidade, né? né, Deus é na sua vida. Deus é na sua vida. Então acho que o lance é esse. Quer conhecer uma pessoa desleal? Você vai detectar agora. Às vezes, se você tá ali com a pessoa, você tá fazendo. Um dia você fala um não. Só um dia você fala um não. Você vai ver se essa pessoa é leal ou se ela não é leal. Porque as pessoas, lealdade não é conveniência, é compromisso, né? Exatamente. Lealdade e o compromisso, ele vai acima de tudo. Conveniência não, você pega só aquilo que te agrada e sai fora. Então a pessoa leal, ela vai estar com você no tempo bom e no tempo ruim. Olha aí, a peneira da lealdade aí, diga não. Aprenda a dizer não. E você vai fala peneirando quem é, quem não é, quem vai estar contigo e quem não até tá. os filhos, irmão. Hoje os filhos precisam ouvir os não. Se você falar só sim pro filho, só sim. Lá em casa, lá eu sou ainda meio uns tempos pra trás ainda, né? Eu nasci em 83, né, irmão? Não vi em 2000, não vi em 2005, 2010. Às vezes a Gabi fala assim pra mim assim, filho, mas as bichinhas, bem assim, mas as bichinhas, tem bichinha não, filho. Tem bichinha não, daqui a pouco elas vão ter a vida delas aí, se eu não falar não agora, filho, lá na frente os outros vão falar não, vai ser pior. Meu Deus. Então, não, o não faz crescer mais que o sim, filho. Entendeu? Isso é forte. Mais algum aí? Vai. Né? Temos uma aqui. De maneira prática, o que é ser leal? Vamos lá, de maneira prática. Boa essa aí, viu? Eu vou te falar algo. Quer conhecer uma pessoa leal? Na prática, ela vai te honrar mais nas suas costas do que na sua frente. Ó, Na prática. Sua frente é uma coisa, atrás é outra. Então, você precisa filtra. praticar sua lealdade em cima disso. Vamos por exemplo de igreja? Tá lá, o pastor tá lá suando. Todo culto, ministrando uma palavra. Tá, o negócio tá... Aí o pastor precisa de uns dias para descansar, né? Nesse dia, não vai ninguém. Porque o pastor não tá. Sendo que você vai para a igreja não é por causa do pastor, é por causa de Jesus. Exatamente. Você demonstra a sua honra. Outra forma de demonstrar honra. Um amigo seu não tá na mesa. Aí tem outra pessoa que começa a falar mal do seu amigo que você conhece. Você vai fermentar ou você vai brincar a conversa? Forte. Ah, meu, aquele irmão lá, não, então vamos fazer o seguinte, irmão. Eu vou trazer ele lá, nós vamos conversar. E aí nós vamos se ajustar. É isso. Se ele fermentar uma parada, não é leal. Porque a honra, ela se dá mais na ausência do que na presença. Boa essa aí. Então a lealdade, em termos práticos, é isso. Se você Os bastidores, né? quer conhecer uma pessoa leal, vê como é que ela age quando você não está. Aí você vai conhecer a pessoa leal. Meu Deus. Exemplo disso, você vê, ó, quando o João Batista ele envia os 2 discípulos, eu lembrei da Gabs agora, tudo, né? Falando, tudo é Bíblia. É Bíblia. Tem Bíblia. O João Batista, preso, já sentenciado à morte, ele envia 2 discípulos para perguntar se Jesus era o Messias ou se deveria esperar um outro. Aí ele tem a resposta. Jesus dizendo, ó, diga a João que os cegos veem, o coxo anda, o mudo fala e o evangelho é propagado aos pobres. Quando os 2 discípulos de João é liberado, Jesus olha para aqueles que estão com ele e começa a elogiar João Batista. Aí entra um lance, porque às vezes é uma geração que quer ser elogiado na frente, e às vezes até recebe elogio, mas por trás o camarada tá... Você Né? vai esperar Sentando a lealdade lenha. disso. E assim, ó, Deus vai entregar, tem muitos mistérios para entregar para os seus filhos. Para quem ele ama, né? Muitos. Mas você pode ter certeza que ele vai entregar para os leais. Aquele que permaneceu firme no propósito. Aquele eu tive não sei se vocês ouviram, uma experiência que eu tive com Deus. Eu ministrei domingo de manhã.
E eu falei que teve um tempo que Deus queria falar algo comigo e eu não estava entendendo o que Deus queria falar. Aí foi algo muito forte, algo tão forte, que eu comecei a ficar meio cabisbaixo. Eu comecei a ficar, sabe, meio que pesado, mano. Falei, cara, Deus tá falando, tá querendo falar comigo e eu não tô entendendo o que Deus tá querendo falar, cara. E eu orava, e eu jejuava, porque assim, tem coisas que Deus responde na hora, tem coisas que Deus vai gerar em você, Uhum. né? E aí, por que que muita gente larga? Porque às vezes Deus tá gerando algo e não entende, não tem essa maturidade, e fala, mano, Deus não é comigo, então eu vou sair fora. É. Sendo que Deus tá querendo gerar algo dentro dela. Sim. E aí eu vivi esse tempo, foi quase um mês, pô. Deus querendo me mostrar, me agoniando, coração apertado. E aí eu falava assim, o que o senhor quer falar comigo? Conversei com o bispo e o bispo falou assim, eu já sei o que que é, né? Eu já sei o que que é, filhão. Vai buscar em Deus. E comecei a orar e jejuar. Nada. Chegava em casa com semblante triste. Semblante triste. Eu chegava, sentava no sofá assim e eu ficava aqui, meu Deus quer falar comigo. E a Gabi começou a entrar nessa. O que que você tem, meu cara? Eu não sei, meu Deus quer falar comigo e eu não sei o que que é, mas eu tô agoniado. E ela, mas ele te mostrou algo? Eu falei, não mostrou, só que eu tô sentindo saudade de alguma coisa, tá apertando meu coração de tal forma. E eu não consegui entender o que que era, velho. Meu Deus. Orando, madrugada, jejuando. E eu, Senhor, fala comigo. Eu tava naquele ponto que eu já não suportava mais o silêncio. Coisa terrível é você buscar o Senhor e ele ficar em silêncio. Nossa, ele vai criar algo dentro de você, cara, que não é pra essa terra. E aí eu comecei a orar em nada, e jejuava em nada. E aí, certo dia, eu fui trabalhar com a minha moto. Teve um ponto da Gabi chegar assim, você desistiu de viver? Você quer se matar? Ela perguntar pra mim, eu falei, cara, eu não quero, mas eu não sei, mano. A vida tá começando a ficar sem sentido, mano. Porque uma vida longe da presença de Deus é uma vida sem sentido, mano. É. E eu queria uma resposta de Deus, eu vivia a minha vida de oração, uma vida cultuando, eu era um bom pai, um bom esposo. Só que eu precisava de algo a mais, mano. E eu buscava, e teve um dia que eu peguei minha moto, fui trabalhar na Radial Leste. Chegou perto do Tatuapé, parei no farol, um monte de moto do lado. O céu azul, azul, não tinha nem nuvem no céu. Sabe aquele céu das 10 horas da manhã que... Uhum. Limpíssimo. E aí, eu escutei no meu ouvido, olha pro céu. O Espírito Santo falou comigo, olha pro céu. Olhei pro céu, irmão, não tinha nada. Não tava passando águia, não tinha passarinho, não tinha pipa, não tinha nada no céu. E eu ficava procurando assim no céu, não achava nada. Eu voltei normal, naquele momento. Aí o Espírito Santo falou assim, sabe o que você tá procurando? A saudade que você tá sentindo é de casa. A saudade que você tá sentindo é do céu. É da sua casa, da sua origem. E um dia você vai estar lá. E aí ali, velho. Eu só encostei a moto assim, ó. Não era nem acostamento. Encostei de lado e fiquei chorando. Acho que eu fiquei chorando uma meia hora. Olhava pro céu e falava, Senhor, obrigado. Se o que eu tô sentindo aqui, eu viver no céu. Meu Deus. E aí eu olhava assim pro céu, assim, só agradecia. Eu liguei pra Gabi um pouquinho depois. Falei, Deus me respondeu. A saudade é do céu, é o meu lugar de origem e tal. E as coisas começaram a fazer sentido, porque tem coisas que Deus vai gerar na nossa vida que não faz sentido agora. Sim. Só que ele vai mostrar pra você por que ele tá gerando isso. E, cara, eu lembro que eu liguei pra Gabi, e aquele dia, pra mim, eu não precisava fazer mais nada. Se eu pudesse ficar deitado só, eu tinha que cumprir meus afazeres, mas se eu pudesse ficar deitado, só olhando pro céu, só olhando assim, falando assim, mano, logo mais eu vou estar lá. Logo mais eu vou estar num lugar que não vai ter mais nem choro, nem pranto. E Deus me mostrou isso, mano. Não foi eu que li, não foi eu que busquei, foi o próprio Espírito Santo que me mostrou isso, cara. Então, a lealdade, ela vai te levar em níveis que a leitura não vai te levar. A lealdade, ela vai te levar em lugares que... Não tô menosprezando nada disso, que você tem que ler, você tem que buscar. Só que eu tô falando que experiências não são ditas, são vividas, né? E eu vivi essa experiência em Deus, mano. E eu, cara, depois desse dia pra cá, eu comecei a entender. Eu já tive várias experiências com Deus, mas essa acho que foi a mais marcante da minha vida.
Top. Foi a experiência que eu falei assim, cara, foi o próprio Espírito Santo me mostrando a minha casa. Então, eu me senti ali como João naquele dia. O Senhor mostrando as coisas para ele antes mesmo de acontecer, mano. Meu Deus. E eu olhando assim, eu falei, meu Deus, velho, que Deus é bom demais. Apesar de ser quem eu sou, o Espírito Santo achou graça e me revelou. Então, acho que a lealdade, ela fala muito disso, mano. É de você ser leal e só esperar, velho. Só esperar que Deus vai responder a sua lealdade. É top demais. Top. Top demais. Que programa, gente. Que tema. Lealdade. Ela é muito forte. E eu quero agradecer a Deus Amém. pela vida do DVD. Não posso deixá-lo dirigir uma oração para as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos que acompanharão, né? E que Deus continue derramando sobre a sua vida, DVD. Amém. Nós amamos a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. E pode ter certeza que o que Deus te entregou, a gente tem sido impactado porque tem transbordado. Amém. Então, que ele está aqui hoje conosco para transbordar sobre a vossa vida. Amém? Dê as suas considerações finais aí, Amém. a galera. É isso aí, povo. Coração. Tempo incrível em Deus. Passa rápido, né? Meu Passa Deus. muito rápido. Eu sou um cara que eu amo mesa. Eu amo mesa. Na mesa você conhece, na mesa não tem o maior nem o menor, todo mundo da mesma estatura. Você consegue olhar no olho. Forte. A mesa, ela ensina, ela educa, ela trata, ela exorta. Então a mesa é incrível, cara. Louvar a Deus por tudo que tem feito. E já louvar a Deus por tudo que ele vai fazer. Porque Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele já olhava pro céu e agradecia, né? Então, ser grato é uma chave. Ser leal é uma chave. Ser honesto é uma chave. Então, que esse tema possa aguçar em nós, né? E viver coisas maiores da parte do Senhor. Mas independente se ele não fizer, se ele não fizer, é seguir fiel ao propósito. Tenho certeza que vamos avançar ainda mais em nome de Jesus. E, cara, obrigado. Obrigado por esse tempo. É top demais estar com vocês. É que vocês vão ver aqui esse momento aqui, mas a gente tem muitos mais momentos de mesa, né? Onde Deus fala, onde Deus se manifesta. E é top, é incrível. Então vamos orar. Quero orar por você, pela tua casa, pela tua família. Que no dia que você escute esse podcast, que no dia que você tira um tempo para ouvir mais sobre o Senhor, sobre lealdade, que o Senhor possa colocar no teu coração o desejo de sempre continuar o propósito, independente das circunstâncias, da situação. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e eu te engrandeço, Senhor, sabendo que todas as coisas foram feitas por ti e tudo, Senhor, vai voltar para ti, Senhor. Que o nosso coração e o nosso desejo de te buscar, Senhor, seja constante, Senhor, porque de ti vem todas as coisas. Pai, eu quero te agradecer pelos teus filhos, por esse projeto e por esse ouvinte, Pai, que vai estar assistindo essa gravação. Que o Senhor possa colocar no coração dessas pessoas, Senhor, o teu Espírito, porque o teu Espírito é a coisa mais importante que nós podemos ter, Senhor. Porque ele nos direciona, ele fala aos nossos corações e ele nos conduz até o seu propósito, Pai. Então eu te peço que possamos ser leais à tua palavra, que possamos ser leais ao teu reino, que possamos ser leais às pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas, ó Pai. E que através da lealdade o Senhor possa se agradar, Senhor, das nossas atitudes, dos nossos gestos, e que a nossa vida possa ser uma vida constante de louvor e adoração ao teu nome. Então, o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí. É isso. Dê. Isso é top, Deus mano. abençoe Camisão. grandemente. Gabs. Top, mano. A próxima. Ela vai estar. Vai estar. Vai estar. A Varô agora Ela ela tá pegando espírito aí Tá desenrolando aí. de desenrolar. Essa timidez dela tá Terça-feira caindo. ela falou, meu Deus do céu, falou e falou. Quase o DVD não fala. É isso aí, falou demais, né? É forte. E um beijo no coração pra vocês. CDO, amo cada um de vocês. Vocês são top demais. Aprendo todo dia com vocês. É isso aí. Gente, ó, deixa eu aproveitar o ensejo, né, aqui para falar sobre os materiais aqui rapidamente aqui do Café com Bíblia. Sim. As variedades, que na verdade aqui não estão todas, mas acho que são 3, 4 modelos da xícara Café com Bíblia.
Tem também a camisa, que tá um sucesso a camisa, né? Ah, Vai ter um layout aí, eu vou virar aqui. Essa câmera aqui, né? Olha só. A fase ali é a fase aí. E o homem tá com as costas largas. Ó, quem pede direção não pede socorro. Aí, você é louco. A frase nas costas dele fica maior que na minha, tá, irmão? Eu falei pra Gabs que o senhor vai sair da tamanho M pra tamanho G. Bater um treino junto aí, vai. Comer cuscuz. Cuscuz, dor de cabeça, pano. né, Gabs? Ô, meu Deus. Gente, e é isso. Essa camisa vai ter um novo layout, não é isso? Exatamente. Tem um layout bacana, top. Tá impactando a frase. Tá. Gostar. Temos Amém? bastante Então, testemunhos aí. forte. Você pode estar adquirindo qualquer um dos nossos materiais, diga aí através das nossas mídias sociais aí. Exatamente. Isso é Pode mais ser pelo ágil. nosso Instagram, né? cafécombiblia.ofc, ou nos nossos Instagrams individuais também, sem problema nenhum. Luiz Fê, né? _Melo, o dele. Gabi _ Nazarete, o meu. E aí pode nos chamar lá e aí garantir o seu produto Café com Bíblia. É isso aí. Deixa eu falar algo aqui para vocês aqui. Eu agradeço a Deus pela vida da nossa equipe Café com Bíblia. O João Paulo está aqui conosco nos bastidores, dando assistência. Deus abençoe sua vida. Aos que não puderam vir, saibam que amamos vocês, né? E a todos os nossos patrocinadores, que são mais do que patrocinadores, são parceiros, são amigos, são irmãos, pode ter certeza. Isso porque no ano de 2018, eu sempre gostei de Bíblia e sempre de café. Hoje lá eu almocei e a irmã Hélida falou assim, você vai almoçar tomando café? Eu disse, minha Coca-Cola é essa aí. Café top demais. Aí café depois do almoço, falei, durante o almoço. E uma certa feita eu tomando café e lendo a palavra de Deus na madrugada, eu falei assim, café com Bíblia. E aí eu falei assim, vou fazer um projeto de lives. Eu lembro como hoje as nossas lives começaram de uma forma muito amadora, né, no apartamento, com 2 amigos lá de Petrolina. Alô, Petrolina! E a gente começou, eu, Bruno Henrique, nem sei se eles vão assistir aí, mas aquele abraço, Bruno Henrique e Pedro Henrique. Nós começamos ali com café, a gente fazia as lives no Instagram e no Facebook, lembro como hoje, né? Mas na verdade ela começou no Facebook. E está hoje aqui dentro de um estúdio com todo, né, todo o suporte que a gente está tendo. Para algumas pessoas pode ser tipo coisa supérflua, algo normal, mas para nós não é. De fato é um sonho e aqui não é regalia para a gente, aqui não é sonho próprio, mas é o nome do Senhor que está sendo propagado. Que se fosse para nós mesmos, eu estaria aqui falando de qualquer outra coisa, né, de resenha aqui, para a gente massagear nosso ego, mas estamos aqui para falar do amor de Cristo, ter um tempo de mesa com pessoas que amam a Cristo, e de fato é para a glória de Deus, amém? Só compartilhar essa ideia com vocês aqui, né? E eu louvo aos céus por essa oportunidade. Eu desejo que pessoas de perto, de longe, possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? É isso? Amém, é isso. Algo a acrescentar? Não? É isso, só agradecer mesmo. E nossa oração é que essa mensagem alcance o maior número de corações possíveis e inimagináveis, né? Amém. Para ficar gravado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro, tá bom? De tudo. Por enquanto, primeiro sábado e último sábado do mês, nós temos programa aqui, nós temos convidado no podcast Café com Bíblia a partir das 14 horas. Daqui a pouco algo pode melhorar, a gente pode ficar aí 3 sábados, 4 sábados, quem sabe é Deus. Mas por enquanto aí, primeiro e último sábado, amém? Eu tenho certeza que pessoas maravilhosas que amam a Cristo estarão conosco aqui, vai ser um tempo incrível, assim como foi no programa de hoje, amém? Lá naquela câmera, todo mundo, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, amém, e como eu sempre digo, chuvas de bênçãos sobre vocês, em nome de Jesus, e até o próximo programa. Glória a Deus. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.